com a coordenação do professor Celso Nisquieira, a gente convida para proferir a palestra magna de abertura Tecnologias Exponenciais e o Futuro da Educação e do Trabalho, o físico, teórico, professor, escritor e cientista brasileiro de renome mundial, vencedor do Prêmio Templeton 2019, Marcelo Gleiser. Convidamos também o sintetizador dessa palestra magna, o empresário e presidente da Linha Direta, Marcelo Chucri. Sintetiza esse painel em uma palavra na nossa nuvem de palavras, localizada na barra do canto inferior da tela de transmissão aí de vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Dani. E dando sequência, então, à nossa palestra de abertura, eu tenho muito orgulho de convidar o brasileiro físico, cientista de renome mundial, Marcelo Gleiser, que está com a gente aqui diretamente dos Estados Unidos. Bem-vindo, Marcelo. Desde logo, Marcelo, peço desculpas pelo pequeno atraso aqui do início da nossa palestra. O Marcelo, ele é professor titular de Física e Astronomia do Dartmouth College. Foi o primeiro latino-americano a vencer o Prêmio Templeton, que é uma distinção conhecida como o Nobel da Espiritualidade, e que já foi recebida por grandes nomes como o Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá. É autor de diversos best-sellers, fundador do Instituto de Engajamento à Interdisciplinaridade, Dartmouth, e venceu já 2 prêmios de Jabutis em 1998 pelo livro A Dança do Universo e também em 2002 pelo livro O Fim da Terra e do Céu. Em 2006, se tornou nacionalmente ainda mais conhecido quando apresentou a série de 12 episódios Poeira das Estrelas no Fantástico. Eu quero dizer para vocês que eu, como estudante calouro de Física da PUC, eu tinha no Marcelo um verdadeiro guru. Viu? Ele era alguns anos mais jovem, mas era, desde pequeno, para mim, você sempre foi um guru, como um cientista, como um divulgador da ciência, e é com muita honra, muito orgulho, na verdade, que eu dou a você as boas-vindas hoje aqui, Marcelo. Obrigado pela presença. Obrigado, Celso. Eu quero só saber se vocês estão me ouvindo. Ótimo. Então, sem problemas técnicos, vamos em frente. Espero que tudo funcione. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, eu fico muito honrado em participar dessa conferência tão importante. O Celso me mencionou que mais de 80% dos alunos de curso superior do Brasil, e mesmo de outros cursos, são da iniciativa privada, o que para mim é uma coisa absolutamente incrível e que demonstra não só a importância do trabalho de vocês todos, mas a responsabilidade desse trabalho. Porque não existe nada mais fundamental para um país, isso é uma coisa que o ministro Milton Ribeiro e a professora Maria Helena Guimarães de Castro já mencionaram também, do que a educação. A educação de um país é a maior capacitação de transformação da sociedade que a gente pode ter. E todos os países que sabem disso e que implementam isso de uma forma fundamental se transformaram. Eu gosto sempre de pensar no exemplo da Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul, no início da década de 1950, era um dos países mais pobres do mundo. E aí, depois da guerra, eles conseguiram, obviamente, com a subvenção de outros países, desenvolver e reinventar o processo educacional deles, prestando atenção nas disciplinas STEM, que são as disciplinas de ciência, engenharia, matemática, tecnologia. E hoje a gente vê o que aconteceu com a Coreia do Sul. Realmente é um país que essencialmente se reinventou através do investimento na educação, na criação, na capacitação de profissionais de altíssimo nível em todas as áreas do conhecimento, mas certamente no caso da Coreia do Sul, com um foco maior na área tecnológica. Então, o Celso pediu para eu fazer uma espécie de levantamento sobre o que está acontecendo agora no mundo, uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais macro da nossa realidade em tempos de pandemia
e eu tenho o maior prazer em fazer isso, é uma coisa que eu acho absolutamente essencial, e eu queria começar com um pouquinho de história. É importante a gente entender que, historicamente, momentos de pandemia, que essa não é a primeira, obviamente, né? Existiram várias outras, são momentos em que a sociedade se transformou. Então, por exemplo, quando a gente teve lá a peste negra no século XIV na Europa, logo depois veio a Renascença. Quando a gente teve a gripe espanhola de 1918, né, é importante a gente lembrar que essa pandemia da gripe espanhola de 1918 foi altamente catastrófica. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, houve essa pandemia que se alastrou pelo mundo inteiro, né? E existia uma população na época de mais ou menos 2 bilhões de pessoas, então em termos comparativos nós hoje estamos a praticamente 8 bilhões, então um fator de 4 em 103 anos, a população do planeta cresceu 4 vezes, que é uma coisa completamente inédita na história da humanidade. Mas em 1918, com 2 bilhões de habitantes, 50 milhões de pessoas morreram na pandemia da gripe espanhola, né? Então a gente olha para o mundo hoje e a gente vê que nós temos 8 bilhões e certamente não vão morrer 200 milhões de pessoas, felizmente, mas existem lições fundamentais que a gente está aprendendo com essa pandemia e são coisas que vão afetar o tipo de ensino, né, a vinculação do ensino futuro, como já está afetando. Então, isso deve ter acontecido também com vocês no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, em março de 2020, a gente teve essencialmente 2 semanas para transformar completamente o ensino presencial no ensino virtual. E eu tinha uma classe de 120 alunos e essa transição não foi nada fácil. Mas ela é possível. E sem a menor dúvida eu concordo com algo que o ministro mencionou, de que nada pode substituir a educação presencial, porque a relação direta, humana, entre professor e aluno é, sem a menor dúvida, essencial, né? É uma questão de você ter aquele contato, aquela coisa do olho no olho, né? Da gente poder realmente entender, ver como que a classe está lidando com o conteúdo que você está aprendendo, que é essencial. Mas também não há a menor dúvida de que esse modelo já não mais vai ser o único, né? Por quê? Porque a educação à distância, a educação não presencial, também tem muito a oferecer, especialmente na questão de inclusividade, na questão de abrangência de vários setores da população e, obviamente, no fato de que você pode chegar a um número muito, muito maior de pessoas de uma forma virtual do que de uma forma presencial. Então, a gente tem que desenvolver mecanismos, processos de adaptação da metodologia pedagógica para que a gente possa realmente entender melhor como criar esse ensino à distância de uma forma que seja realmente efetiva, de uma forma que seja inspiradora, porque obviamente todo mundo sabe, né? Vocês que estão na educação também sabem que o papel mais fundamental de um educador é inspirar o aluno, é equipar um aluno com a capacidade intelectual e a curiosidade de poder fazer perguntas. Porque só assim o conhecimento avança, tanto o conhecimento humano, em termos gerais, né, nas várias disciplinas que a gente trabalha, como o autoconhecimento também. A gente só muda quando a gente se questiona sobre quem nós somos, quando a gente se questiona sobre quais são os nossos objetivos, quando a gente se questiona sobre por que eu vou acordar hoje de manhã e como que eu posso transformar esse mundo num lugar melhor, qual é o meu papel na sociedade e se um educador é capaz de iluminar esse caminho existencial para os seus alunos e alunas, esse educador vai ser um educador de enorme sucesso.
E a gente está vendo uma transição muito grande nesse momento, não só na educação formal, como na educação informal. Eu mesmo entrei nessa conversa, né? Então, em julho do ano passado, eu tinha um canal no YouTube que era um canal que eu não dava muita bola, colocava algumas coisas de vez em quando e tal, mas 3 jovens brasileiros de 18, 19 anos chegaram a mim e falaram: professor, vamos desenvolver o seu canal, vamos criar conteúdos que tenham uma abrangência bastante grande e um acessibilidade absolutamente fundamental à informação também grande, de forma que você possa criar um conteúdo que seja informal e não formal. É muito importante a gente entender a diferença entre essas duas coisas, né? Você tem um processo de formação numa universidade e você tem um processo de informação usando outros veículos não diretamente vinculados com uma, vamos dizer assim, uma sala de aula e com um compromisso econômico curricular e com um diploma no final da história, né? E o que eu percebi com esse esforço, né? Eu percebi primeiro o seguinte, que existe um interesse enorme em vários setores da população de todas as idades. Eu estou falando aqui de crianças de 9 a 90 anos que têm interesse a esse acesso. O que mostra que todo mundo quer informação de qualidade. Então é muito importante a gente pensar um pouco no que isso representa. Isso representa que o ser humano, não interessa a classe social, não interessa a idade, quer ter acesso à informação de qualidade. Para isso, como já foi mencionado antes por outras pessoas, é fundamental que a gente tenha uma capacitação dos professores e uma, vamos dizer assim, um reconhecimento do trabalho do professor com dignidade. Isso é uma coisa que é absolutamente essencial, né? Que a profissão do professor seja vista como uma profissão absolutamente essencial. Uma profissão que, de certa forma, forja o futuro do país. Então, olha só que responsabilidade que esses professores todos têm, né? De criar oportunidades de aprendizado para, se eu não me engano, o número que o ministro mencionou de 48 milhões de alunos. Isso é uma coisa absolutamente incrível, né? E, como eu mencionei no início da nossa conversa, absolutamente fundamental, né? Porque sem uma população bem educada, a democracia não tem futuro, né? Para você ter a capacidade de escolher os seus dirigentes, você tem que ter uma informação qualificada que lide com os problemas do Brasil e do mundo. Isso me remete a uma outra parte do que eu queria comentar, que é a questão curricular. Então, no Brasil, como em vários outros países do mundo, a gente tem um formato educacional que é extremamente unidimensional. O que eu quero dizer com isso? Que o jovem com 18 anos, 17, 18 anos, escolhe a carreira que quer ter. Eu vou ser advogado, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser cientista da computação. Só que com essa idade de 17, 18 anos, os jovens não sabem exatamente o que querem ser. É uma idade de busca, não é uma idade de decisão. E quando a gente força o jovem a decidir com 17, 18 anos que essa vai ser a profissão dele ou dela, a gente está talvez perdendo a oportunidade de ter uma decisão muito mais madura que vai gerar um profissional muito mais efetivo no futuro. Então eu queria comentar, e a professora Maria Helena mencionou já um pouco o modelo americano, porque eu acho que esse é o modelo que eu estou aqui lecionando numa universidade americana há 30 anos, inacreditável isso, né? E é um modelo que eu ganhei muita admiração. Obviamente eu fui formado no Brasil, eu fui formado tanto pela universidade privada quanto pela universidade pública, né? Então eu
me formei em física, como o Celso mencionou, pela PUC do Rio de Janeiro, mas eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu fui professor durante um tempo, ainda jovem, antes de sair para fazer o doutorado fora, na Universidade Federal. Então, eu tenho um contato, e obviamente, nesses vários anos que eu estou fora do Brasil, eu continuo estando muito dentro do Brasil também, através de todo esse meu trabalho, 20 anos de coluna na Folha de São Paulo, essas séries, livros, artigos, etc. E agora, obviamente, com essa mídia social. Então, eu estou mais ou menos entendendo o que tem acontecido nesse processo educacional brasileiro. E eu queria contrapor, só para plantar uma semente, vamos dizer assim, na cabeça de vocês, sobre outras alternativas na formação de profissionais. Então, a ideia aqui é o que eles chamam, e talvez vocês já conheçam isso, educação de artes liberais. O que quer dizer isso? Bom, a universidade americana, ela tem só 4 anos, com exceção de certos projetos de engenharia. Esses são os 4 anos do college, né? Nesses 4 anos, você vai se graduar em alguma coisa. Por exemplo, você pode se graduar em matemática, em física, em literatura, em psicologia, em teologia. Mas, nesses 4 anos, você só vai decidir qual é o assunto do seu bacharelado no final do 2º ano. E o que acontece? Você experimenta com vários saberes. Então, vamos dizer que você entre para a universidade querendo fazer engenharia. Então, obviamente, vão existir cursos ao longo dos anos, a partir do começo do 1º ano, em que você vai estudar física, vai estudar cálculo, vai estudar algumas disciplinas de engenharia, mas para você se formar, você precisa de em torno de 35 cursos. Desses 35 cursos, só em torno de 15 cursos são diretos para engenharia, ou para química, ou para cinema, ou para literatura. Os outros 20, em média, isso depende um pouco do tipo de arranjo da universidade, são em outras áreas do conhecimento. Então, se você vai se formar, por exemplo, em psicologia, você pode fazer cursos em literatura, em filosofia, em física e matemática, e existem certos requerimentos curriculares para que você seja forçado, mesmo que vamos dizer que você trabalhe ou venha a se formar numa área das humanas ou numa área da ciência, que você tome cursos nas diversas áreas diferentes. E por que isso é fundamental? Isso é fundamental porque isso dá uma formação interdisciplinar para os alunos. Eles olham para um problema com uma visão múltipla. E quando a gente olha para o mundo hoje, a gente percebe o seguinte, que os problemas que os profissionais de hoje e de amanhã vão enfrentar não são problemas que podem ser resolvidos dentro de um ensino unidimensional. Por exemplo, quando a gente fala da questão ambiental, da questão climática, ela é uma questão científica, sem dúvida. Ela é uma questão, antes de mais nada, científica. Então, a gente tem que ter os geofísicos, a gente tem que ter os químicos, os biólogos, trabalhando nos aspectos científicos da questão climática. Mas a gente também tem um aspecto econômico absolutamente essencial, um aspecto de planejamento urbano absolutamente essencial, um aspecto de repensar o processo de geração de bens agriculturais em larga escala no país inteiro, que também é fundamental. A gente tem que repensar quais são os impactos sociais das possíveis consequências do aquecimento global. Ou seja, quando a gente fala qual é o futuro da humanidade, quais são os problemas mais importantes que os profissionais do futuro têm que lidar com, esse é um exemplo. E você tem que saber pensar sobre esse assunto de uma maneira multidimensional, policultural, em que você tem que ter a abertura intelectual para poder ouvir opiniões de outros, opiniões de pessoas com as quais você, em princípio, pode nem concordar, mas você tem que saber ouvir
e ter a abertura de poder aprender com pontos de vista que são divergentes dos seus. Outro exemplo fundamental, que é uma coisa que não é novidade, mas que obviamente com a pandemia mudou profundamente, é a questão da automação no mercado de trabalho e o desenvolvimento cada vez mais sofisticado de inteligências artificiais ligadas a vários aspectos do mercado de trabalho. Então, para pensar nisso. Há 30 anos atrás, não existiam um número enorme de profissões que hoje existem. Ninguém falava em ser programador de computador profissionalmente, ninguém falava em desenvolvimento de machine learning e de inteligências artificiais ligadas a vários tipos diferentes do mercado. Ninguém falava no desenvolvimento de automação que lida não só com fábricas mais eficientes, etc., mas com a potencialidade de transformar completamente como, por exemplo, a gente se locomove. Né? Então, a ideia de você ter uma automação dos carros, dos ônibus, dos caminhões, vai transformar profundamente o mundo. Por quê? Pensa nisso. Aqui nos Estados Unidos, só para citar um número, existem 3,5 milhões de profissionais que dirigem caminhões. Existem 500 mil profissionais que dirigem ônibus escolares. Um número incontável de motoristas de Uber, etc. Todas essas profissões, eventualmente, vão se tornar praticamente obsoletas. Assim como certos tipos, não só para falar sobre transporte, assim como certos tipos de cirurgia, como certos tipos de contabilidade, certos tipos de diagnosticação médica, dentária, ou seja, vários tipos de profissão que hoje são motivos de ambição acadêmica de tanta gente, ou não vão existir, ou vão ser profundamente reinventadas pela incorporação inexorável de cada vez mais tecnologia e automação. Ou seja, um profissional do futuro vai ter que ser uma pessoa que é capacitada a poder ter uma versatilidade muito grande no mercado de trabalho. Então não adianta você ser um super técnico numa determinada disciplina, porque essa disciplina pode simplesmente não existir daqui a 10 a 15 anos. Isso a gente está vendo com as profissões que estão ficando cada vez menos importantes. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos se fala muito, e na Europa também, se fala muito na obsolescência da indústria petrolífera. Eu sei que no Brasil a gente tem orgulho da Petrobras, que não tem a menor dúvida, é uma empresa que é líder, né, na exploração de águas profundas, com tecnologias belíssimas, etc. Mas o ponto é que o mundo ele não está mudando, ele já mudou. Ele já mudou. E esse tipo de tecnologia, que é um tipo de tecnologia que foi absolutamente essencial durante os últimos 150 anos da nossa indústria, da nossa revolução industrial e da revolução na informação também, é uma indústria que já está se transformando. Por exemplo, a minha cidade aqui onde eu moro nos Estados Unidos tem um plano que até 2030, então daqui a 9 anos, só vai usar energia solar e energia eólica. Então o que vai acontecer com essa turma que vai se formar em engenharia do petróleo, em exploração de águas profundas e nesse tipo de indústria petroquímica? Ou seja, as profissões, isso faz parte da história da humanidade. Basta ter um olhar histórico que você vai ver que à medida em que a civilização foi mudando devido ao desenvolvimento de tecnologias, as profissões foram sendo mudadas também. Então, profissões que antes eram profissões essenciais, né? A gente falava, por exemplo, na Idade Média, da liga dos sapateiros, dos trabalhadores do ferro, etc. Hoje em dia, essas profissões existem, mas elas são ou profundamente automatizadas, ou elas são muito menores do que eram há centenas de anos atrás. Ou seja, profissões mudam
E o ensino, esse aqui é o ponto fundamental, o ensino precisa mudar antes das profissões. O ensino precisa antever esse tipo de transição profissional para que possa capacitar as gerações futuras, principalmente se o país tem ambições de ser uma potência mundial. Então, essa visão para o futuro, baseada não em extrapolações futuristas meio vazias, mas baseadas no que a gente conhece hoje no mercado de trabalho e como que as tendências socioeconômicas estão evoluindo, é absolutamente essencial. Então, um último ponto que eu queria mencionar é a questão da inclusividade na educação. Um dos problemas que ficou obviamente exposto durante a pandemia, principalmente com o ensino à distância, é a necessidade absolutamente essencial de ter internet viável pelo país inteiro. Da mesma maneira que a gente precisa ter água potável, que a gente precisa ter eletricidade, que a gente precisa ter saneamento em todos os cantos do país, a gente precisa ter acesso à informação em todos os cantos do país. Quando eu penso em 48 milhões de estudantes, eu penso na enorme capacidade intelectual armazenada nessa massa de pessoas. Olha só o potencial que o Brasil tem para se transformar cada vez mais numa potência de domínio e não numa potência de consumo de tecnologias externas. Isso, para mim, é fundamental. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso desenvolvendo, como já se mencionou aqui um pouquinho, esses modelos híbridos de educação que alcancem pessoas pelo país inteiro. Então, cursos à distância, certos cursos à distância, são perfeitamente efetivos. Nem todo curso precisa ser presencial. E hoje, com a capacitação que a gente tem da internet, a gente pode ter cursos à distância e presenciais ao mesmo tempo, usando salas de discussão virtuais. Eu mesmo faço isso aqui com o curso que eu dou na minha universidade. Aliás, estou dando essa última semana aqui do nosso termo da primavera, em que eu tenho, no momento, 80 alunos, e que eu, toda sexta-feira, eu divido esses 80 alunos em 10 grupos de 8 pessoas, e numa reunião de Zoom, eles vão para salas separadas para discutir questões que eu submeto a eles, para depois voltar para a sala global, em que cada aluno, então, cada grupo, então, vai ter uma voz e que a gente, então, entra em discussão. É possível se fazer isso de uma forma extremamente funcional, contanto que as pessoas tenham acesso à internet. Então, eu imagino que deva fazer parte de qualquer tipo de política educacional de um país que tenha a ambição de voltar a ser um dos países que domina a economia mundial, ter esse acesso à educação direto para a maioria das pessoas. Mais ainda, eu queria mencionar uma outra coisa também baseada aqui no modelo americano. Como vocês sabem, as escolas privadas aqui nos Estados Unidos são extremamente caras. Extremamente caras mesmo, né? Por exemplo, a minha universidade, que é uma das universidades de elite aqui dos Estados Unidos, né? Uma das 8 Ivy League, né? Que eles chamam, que inclui Harvard, Yale, Columbia, etc. Você tem que pagar em torno de $70 mil por ano para estudar aqui. Ou seja, existe tradicionalmente um elitismo gigantesco para você ter acesso a esse tipo de educação. Mas olha só o que aconteceu nos últimos 10 anos. Progressivamente, as universidades levantaram fundos para poder gerar bolsas para alunos que não podem, obviamente, pagar nem 1/10 desse tipo de anualidade, e então eles têm o que eles chamam de aceitação na universidade sem esse tipo de controle financeiro. Ou seja, as universidades olham para o aluno
veem quem são os melhores alunos, aceitam esses alunos e aí vão ver que tipo de economia a família desse aluno tem e, baseado nisso, dão bolsas parciais ou integrais para que você possa estudar nessas universidades de elite. Então, eu coloco como talvez uma possibilidade para o ensino privado do Brasil, se já não está fazendo isso, que faça isso, que ofereça oportunidade para esses 80% de alunos que estão nas universidades, mas pense nos outros que não estão, porque não têm acesso econômico a elas, para que eles e elas possam ter acesso também com bolsas acessíveis, baseadas na capacitação intelectual dessas pessoas. Eu acho que seria uma iniciativa, se não existe, me perdoe se pela minha ignorância se já existir, mas se não existe, seria uma coisa absolutamente fantástica que expandiria essa capacitação de profissionais brasileiros de várias áreas diferentes, com uma inclusividade cada vez maior, para, obviamente, garantir e transformar o futuro do nosso país. Porque uma coisa que é absolutamente essencial e que todo mundo sabe, mas que vale a pena repetir, é que hoje, como a gente vive na era da informação, quem não tem acesso à informação, mas quem também não tem controle e a habilidade intelectual de gerir a informação que recebe, vai ficar para trás. E nós, como educadores, não queremos isso. A gente quer exatamente o oposto. A gente sabe que a educação é a mola propulsora do futuro do país e a gente quer fazer tudo o que a gente pode para integrar um número cada vez maior de pessoas nesse sonho de ser alguém que pode fazer do mundo um lugar melhor. Nós fazemos a nossa parte e os nossos alunos e alunas vão então poder fazer a parte deles e delas, contanto que a gente possa oferecer esse acesso e essa educação de qualidade para o maior número de pessoas possível. É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês e parabéns pela conferência. E eu espero um dia poder voltar presencialmente a conversar com vocês. Muito obrigado, Marcelo Gleiser, pela palestra de abertura, abrindo as nossas consciências para o que vem por aí, né, com algumas realidades bem concretas. Só para te responder a questão do financiamento estudantil, ele existiu de uma forma que expandiu enormemente o número de ingressantes do ensino superior. Infelizmente, ele foi sendo alterado e da forma atual, ele deixou de ser um financiamento com caráter social e se transformou meramente numa operação financeira pouco atraente para os estudantes, principalmente aqueles de mais baixo poder aquisitivo. Então, nós do setor temos defendido a volta do financiamento estudantil com base no mérito, sem dúvida nenhuma, mas também comparando, né, a condição socioeconômica, porque há muitos estudantes com capacidade intelectual, mas com poucos recursos. E o Brasil realmente precisa voltar a pensar e a trabalhar com uma forma de financiamento estudantil que promova essa inclusividade que você trouxe tão bem aqui para a consideração de todos nós. Marcelo, nós estamos recebendo muitas perguntas, mas devido ao nosso tempo, e o Marcelo Schuch aqui presente vai depois, ao final, fazer uma síntese de todo esse apanhado de ideias e de conceitos que você trouxe, eu tenho uma pergunta rápida aqui, e referente ao próprio tema do nosso congresso: como despertar a curiosidade empreendedora entre os jovens? Pela tua experiência, onde isso deve começar e de que forma a gente pode tornar os jovens mais curiosos a respeito do empreendedorismo? Eu diria o seguinte, que as pessoas acreditam muito mais, prestam muito mais atenção em histórias do que em dados. Então, eu acho que você explorar na cabeça dos alunos e alunas de que eles podem ser empreendedores é fundamental, porque a maioria nem imagina que possa, né? Eu acho que existe um pouco uma certa passividade com relação aos alunos, né, de achar que a educação é uma coisa que vem para eles e que não parte deles também, né? Essa ideia de que
eles recebem conhecimento e eles não podem gerar ativamente conhecimento e coisas novas. Então, por exemplo, uma maneira de se fazer isso é criar oficinas de empreendedorismo nas salas de aula, em que você gera, por exemplo, desafios temáticos, divide a sala em grupos, e esses grupos têm, vamos dizer, 24 a 48 horas para propor soluções empreendedoras a esses desafios que foram propostos a eles e a elas. Isso daí é um mecanismo pedagógico que é usado muito aqui nos Estados Unidos, né? Eles chamam de oficinas de empreendedorismo, em que isso é feito, né? Então você junta grupos, né, de pessoas e fala, olha, como que vocês resolvem esse problema dessa empresa com os recursos que vocês têm? Então você dá uma lista de recursos e você então dá tempo para essas pessoas e eles têm que, por si mesmos, fazendo pesquisa na internet, conversando entre si, conversando com outros profissionais, voltar com algum tipo de proposta, propósito ou projeto depois de 24 a 48 horas. Então é a maneira de você ensinar através da ação, ensinar fazendo e não ensinar recebendo. Então isso para mim é muito importante, porque a partir do momento em que você mostra para o aluno que ele é capaz de fazer, tudo muda. Porque aí você está empoderizando esse aluno a se transformar num agente de ação, num agente de transformação da vida própria, né? Isso daí é absolutamente essencial. Então, eu diria que, num primeiro passo, seria uma ideia de criar essas oficinas de empreendedorismo perdão, nas escolas. Muito bom, Marcelo. Eu encaixando nisso, tá, a partir do que a gente tem recebido aqui de perguntas, eu sei que você é um grande divulgador da ciência e está trabalhando num curso sobre metodologia científica, sobre o método científico. A pergunta é assim, como tornar a ciência, o ensino da ciência mais atraente para os jovens? Ah, obrigado, Celso. A gente podia ter combinado que você ia me perguntar isso, porque eu escrevi aqui nas minhas anotações que eu tinha que falar sobre isso, mas acabei me empolgando e não falei, né? E eu diria o seguinte, isso é verdade não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, né? A educação científica, em geral, eu vou ser sincero, é muito chata. Ela é muito chata porque ela é desumanizada. Ela não conta a história da ciência como uma criação do ser humano. Ela conta a história da ciência como sendo uma espécie de resultado racional que tem que ser aprendido. Então, quando você fala, por exemplo, das leis de Newton, ou de Lavoisier, ou de Darwin, você não conta nada sobre quem era Newton, quem era Lavoisier, quem era Darwin, qual era o contexto intelectual e histórico em que essas pessoas que transformaram o mundo estavam pensando, estavam trabalhando. Então, o que é fundamental é você humanizar o ensino da ciência. O que significa isso? Significa você criar uma convergência de saberes, iluminando não só a parte científica do saber, mas o contexto histórico, o contexto social, a importância filosófica e o impacto filosófico dessas ideias, e tudo isso dentro de um curso de ciência. Então você pode fazer isso de uma forma menor, num curso mais técnico, porque realmente você tem que seguir um currículo e fica difícil encaixar muita coisa, ou você pode criar cursos, e aí eu volto àquela história da educação por artes liberais dos Estados Unidos, que eu sei que já tem algumas universidades no Brasil fazendo isso. Eu tive na PUC do Paraná, eu recebi um doutorado honoris causa deles em 2019, e eles me falaram que eles estavam começando a fazer isso, né? Em que você cria cursos especiais exatamente para contar como que a ciência se encaixa dentro desse processo humanístico da busca pelo conhecimento, né? E é um sucesso total. Eu sei disso porque eu faço isso aqui na minha Universidade dos Estados Unidos e a casa está sempre cheia. Então existem vários mecanismos para a gente fazer isso e eu garanto para vocês 100% de que os alunos vão adorar e que vai haver um maior interesse do ingresso desses alunos nas áreas científicas quando
essas áreas científicas são apresentadas justamente como um processo humano da gente saciar a nossa curiosidade sobre o mundo e sobre quem nós somos e como que a gente pode implementar esse conhecimento tecnologicamente para, obviamente, aliviar o sofrimento humano, que é uma das áreas mais nobres da ciência. Muito bom. E fica desde logo, Marcelo, o apoio do Fórum das Entidades para essa iniciativa. Quem sabe podemos trazer isso aqui para o Brasil também, para os estudantes das universidades, né? Imagina o luxo que seria uma disciplina de metodologia científica sendo oferecida pela equipe do Marcelo Gleiser para todos os nossos estudantes universitários. Parabéns, muito boa iniciativa. Vamos avançar nessa conversa. Eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo que o Marcelo acabou de lançar um livro, um e-book gratuito, Dos Elétrons ao Amor, ensaios sobre o cosmo, a vida e o futuro planetário. E olha que legal, ele vai ficar disponível para vocês fazerem um download aí dentro do chat do nosso congresso. Então, em primeira mão, né, vocês vão poder fazer download e ler o mais novo livro do Marcelo Gleiser, que eu tenho certeza que vai ser um outro prêmio Jabuti, eu não tenho a menor dúvida disso, Marcelo. Pelo seu talento como escritor e, quem sabe, em breve vamos tê-lo aí também na Academia Brasileira de Letras. Será? Essa é uma possibilidade concreta. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra ao Marcelo Chucri para ele fazer uma síntese final de tudo o que você nos trouxe de conhecimento. Marcelo. Bom, fazer uma síntese dessa apresentação é impossível, porque realmente tudo que foi dito, na minha visão, né, a gente não tem que tentar fazer síntese, se amplificar a mensagem que nos foi passada. Em primeiro lugar, porque eu perguntei para as minhas filhas se elas estavam sentindo falta de ir para a escola. E a resposta foi, né, papai, eu estou sentindo falta dos meus professores e estou sentindo falta dos meus colegas. E por trás desta resposta, tá? São crianças de 10 e 9 anos, eu acho que existe uma mensagem muito importante para as nossas instituições de ensino. Porque as instituições, independente da vertente ou independente da forma com que entregam educação, vão ter que sim repensar como elas se transformarão a partir de agora em entidades indispensáveis. Então a resposta das minhas filhas, que são crianças, não foi sim, papai, estou sentindo falta da escola. Foi, estou sentindo falta dos meus colegas e dos meus professores. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante algum tempo, né, nos últimos anos, se discutiu muito a inserção da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. E a pandemia simplesmente sepultou esse discurso. Porque ninguém discute mais se é ou não importante ou relevante termos a tecnologia de braços dados com a educação. Tá? Ou seja, isso já é passado. E nesse momento que nós estamos vivendo, em função da pandemia, um outro ponto que eu acho essencial, que corrobora com a mensagem do Marcelo Gleiser, é que, mais do que nunca, nós temos que humanizar não apenas o ensino de ciências, mas nós temos que humanizar o ser humano. Porque quando ele coloca que as pessoas precisam saber lidar com opiniões divergentes, com o contraditório, tá? É muito importante que as instituições elas possam se dedicar também, não apenas a educar, mas a humanizar, sobretudo, né, nas instituições de ensino superior, que é objeto aqui do nosso fórum, tá, os futuros profissionais, né, que cada vez mais terão que ter uma formação holística e abrangente. Então, Celso, eu acho que a mensagem que foi passada, né, pelo Marcelo, né, vai além do currículo, vai além da técnica. É uma mensagem extremamente importante e atual, na medida que a gente precisa ensinar as pessoas a serem humanos. As pessoas precisam aprender, né? A gente está observando a cada dia mais, né, um radicalismo de ideias, de pensamentos, enfim, e que não contribui em nada com a urgência que todos nós temos de fomentar cada vez mais a ciência.
né, nunca, né, talvez na história recente da humanidade, os cientistas foram tão aclamados em função de uma vacina, né? Então, durante um tempo, a mídia, de um modo geral, ela passou a se dedicar mais a falar sobre ciência do que sobre celebridades, sobre esportistas, enfim. Então, acho que a síntese que eu queria dar para essa apresentação do Marcelo, que vem muito ao encontro do momento que todos nós estamos vivendo, é humanizar. Eu acho que a gente precisa, né, pensar, sim, os currículos das nossas IES, a gente precisa, sim, valorizar cada vez mais os professores, porque foi deles que as minhas filhas sentiram saudade, tá? E junto com os professores, fomentar cada vez mais a ciência, a inovação. E isso passa pelo empreendedorismo necessariamente, porque o empreendedorismo, que é o objeto focal do nosso congresso, ele tem o poder de transformar as pessoas em pessoas protagonistas das suas respectivas vidas. Então, acho que, se eu pudesse sintetizar em uma única palavra, em um único verbo, eu sintetizaria a palestra do Marcelo, né, no verbo humanizar. Eu acho que nós todos estamos precisando disso. Muito bom, Marcelo, com essas palavras e com a palavra humanizar, eu queria muito agradecer também a sua presença aqui hoje e agradecer a todos que nos assistiram nesse evento inaugural do nosso CEBESP.